dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos começar mais uma disciplina, um assunto de topografia. O assunto de hoje vai ser a importância e a introdução à topografia. Vamos começar a ver realmente o que é a topografia e principalmente nosso curso em técnico agropecuária. Acompanhe. Primeiramente, a gente vai ver a importância da topografia e sua relação com as outras ciências, com a engenharia civil, com o meio ambiente, com a geografia, com todos esses cursos. Então, a topografia existe em todas as atividades da engenharia que necessitam dela, como um meio e não como um fim, tá? Então, a gente pode afirmar que a topografia é aplicada em todos os trabalhos de engenharia, em menor ou maior escala. Por que então que a gente pode afirmar isso? É necessário que a gente entenda o que a topografia consegue fazer com as outras ciências, como medir ou calcular distâncias horizontais e verticais. A gente pode também calcular ângulos horizontais e verticais com uma alta ou uma altíssima precisão. Então, a topografia ela também possibilita iniciar a perfuração de um túnel, na parte de engenharia civil, por exemplo, simultaneamente de ambos os lados da montanha, com a certeza de perfurar apenas um túnel e não dois, por um erro de direção, uma vez que fornece as direções exatas a seguir. Quando se deseja também represar um curso d'água, para a gente explorar energia hidráulica, para a produção de energia também elétrica, é a topografia que, através de estudos prévios da bacia hidrográfica, vai determinar as áreas do terreno que serão submersas, aí vai também proceder a parte de evacuação, para tirar o pessoal, desapropriação dessas terras, entre outros, tá? E também permite, gente, conhecer a diferença de nível entre dois pontos, seja qual for a distância que os separe. Permite também conhecer o volume da terra que deve ser retirado. Quando a gente fala de corte, é porque é o volume da terra que vai ser retirado. E aterro é quando a gente vai colocar a terra, para que a gente possa fazer um terreno plano, né? E quando o terreno é muito declivoso, a gente tem que fazer esse corte e esse aterro para deixar o terreno plano para poder construir alguma coisa, edificar ou qualquer outras finalidades. Então, vocês estão vendo aqui que a topografia ela está em todas as áreas, na parte de geografia, para a criação de mapas também, todas as áreas ela está dentro, é uma ferramenta, né? Vamos entender um pouquinho sobre a história da topografia. Então, o homem é o meio em que vive. No princípio, a representação do espaço, ele baseava-se na observação e na descrição do meio, né? Eles observavam, descreviam um meio, e aí, com o sentido de localização, que eles buscavam água e abrigo, eles viravam sedentários, porque os primeiros seres humanos eram nômades. Eles não ficavam no lugar só. Eles ficavam andando e não paravam. Só que aí eles tiveram essa necessidade do sedentarismo para realmente poder produzir algo para se alimentar, plantar um abrigo também e perto de rios, né? Para ter a água. Então, os primeiros seres humanos eram nômades, pois que viviam trocando de moradia assim que a comida escasseava, quando não tinha mais comida. Então, eles viviam de caça, pesca, além de coleta de plantas e frutos, e isso no período paleolítico da pré-história. Historicamente, pessoal, não seria possível determinar o início da topografia, mas quando o homem deixou de ser nômade para virar sedentário e passou realmente a fixar a moradia, a topografia já estava presente nas atividades dessas pessoas e na determinação do espaço físico utilizado. O Velho Testamento contém frequentes referências ao direito de propriedade, mesmo os babilônios certamente praticavam alguma técnica de topografia. A prova, gente, disso era que a afirmação de mapas da Babilônia escritos em tábuas encontradas por arqueólogos. Então, tinham mapas que o pessoal da Babilônia, eles escreviam, né, nas tábuas e tinham realmente a prova disso. Isso era mais ou menos na idade estimada de 2500 a.C. Então, a topografia começou aqui, quando o pessoal começou a realmente ficar sedentário e para procurar comida, água, abrigo num lugar só. Então, eles faziam pequenos mapas para poder se encontrar, e com a primeira revolução agrícola, que veio a criação do Estado, veio o sedentarismo, a criação do Estado, de sociedade,
Aí veio a Revolução Agrícola, que se deu aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, ainda no período neolítico, que foi quando o ser humano deixou de ser nômade, né? Como eu já disse, de apenas caçar e coletar. E aí eles começaram a se dedicar à agricultura. Então, no período neolítico, em alguns momentos, as comunidades nômades decidiram ficar em regiões férteis às margens de rios, e ali eles cultivaram plantas que conheciam da coleta, além do que domesticaram também os primeiros animais. Já começa a parte de zootecnia também. Então, essa é considerada a primeira revolução agrícola, que teria se dado por volta de 10 mil anos antes de Cristo, tá? E aí começou também a ver os relevos, os limites dos locais que eles estavam morando, e a demarcação de áreas. A demarcação de áreas, então, já usa a topografia para marcar pontos, utilizando medidas, e veio, então, assim que começou realmente a topografia, tá, pessoal? E aí, gente, os egípcios utilizavam técnicas de topografia, para vocês terem ideia, muito tempo atrás, né? Para assistência nos projetos de sistema de irrigação, construção de pirâmides e de prédios públicos, entre outras obras. Um exemplo da exatidão nos trabalhos topográficos realizados na época do Egito, lá, são as dimensões da grande pirâmide de Gizé, com um erro de apenas 20 centímetros para uma base de 228 metros. Então, eles erravam muito pouco. Aqui, eu estou construindo aqui a minha casa, o pessoal, o pedreiro, erra uma janela que é de 1 metro, erra 6 centímetros de um lado para o outro, pra vocês terem ideia. Então, lá, uma base de uma pirâmide era de 228 metros, eles erravam só 20 centímetros, mesmo com poucas coisas, né, para poder medir. Então, supõe-se, eles não tinham treino na época, né? E aqui eles têm tudo, aqui os pedreiros, e mesmo assim erram. Supõe-se que os esticadores de cordas marcavam os lados das pirâmides com suas cordas, eles utilizavam cordas, né? E chegavam ao formato quadrado medindo as diagonais. Então, assim que eles faziam a área, as medições. Dos tempos romanos até a era moderna, foram poucos os avanços da arte da topografia. Mas nos últimos séculos surgiram lunetas, teodolitos, medidores eletrônicos de distâncias, computadores, sistemas de posicionamento global por satélites e muitos outros dispositivos. Então, pessoal, certamente nas próximas décadas que vem por aí, muitos outros equipamentos serão criados e aperfeiçoados, auxiliando e facilitando a vida do profissional que trabalha na área de topografia. Bom, pessoal, então a topografia, qual o seu significado? A palavra topografia, ela deriva etimologicamente do grego, que quer dizer o quê? Topos significa lugar e graphem significa descrição de um lugar. Bem simples, né? Então, além da topografia, pode-se destacar 3 outras ciências diretamente ligadas ao processo de levantamento e representação da superfície terrestre, que a gente pode estudar, vai estudar a parte de cartografia, a parte de geodésia e fotogrametria, tá? São essas 3. Como eu disse para vocês, a topografia começou lá no início, em que veio o povo nômade para ser sedentário. Então, com o tempo, surgiram técnicas e equipamentos de medição que facilitaram a obtenção de dados para a posterior representação de um mapa de uma localidade, por exemplo, e a topografia foi uma das ferramentas utilizadas para realizar estas medições. Então, gente, a topografia ela tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para obter a representação gráfica de uma porção do terreno sobre uma superfície plana. Isso foi um historiador que falou em 1989, o Dolbeck. Já o Espartel, em 1987, ele disse que a topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre, que é a esfera. Então, essa é a representação de uma localidade que a topografia ela dá. O objetivo da topografia, da disciplina de topografia no nosso curso, então, principal, é que a gente possa efetuar levantamentos topográficos, executar medições de ângulos, distâncias e desníveis, para ver a declividade, para também planear um terreno, medir distâncias que permitam representar uma porção da superfície terrestre em uma escala adequada.
para a gente fazer o plantio adequado, com curvas de níveis também adequada e não ter uma grande declividade no terreno. A topografia ela pode ser entendida como parte da geodésia, que é uma ciência que tem por objetivo determinar a forma e a dimensão da Terra. É uma ciência, a geodésia, que a topografia está dentro dela. E do grego significa geo, que é terra, e dai de dividir. Dividir a terra, geodésia, né? Então, a ciência que tem por finalidade a determinação e da forma, né, e as dimensões da Terra, forma e dimensão. A ciência geodésica, ela compreende o estudo das operações ou medições, assim como os métodos de cálculos, que a gente vai aprender, aplicados para determinar a forma e as dimensões da Terra e o seu campo gravitacional. Então, aqui a gente vai entender um pouco sobre a topografia e a geodésia. Na topografia também, trabalha-se com medidas lineares e angulares, como eu já disse para vocês, realizadas sobre a superfície da Terra. E aí, a partir dessas medidas, calcula-se as coordenadas, que eu vou mostrar para vocês o que são as coordenadas. Também as áreas e os volumes, né? Área em metro quadrado, volume em metro cúbico, geralmente, ou litro, volume. Tem, além disto, estas grandezas poderão ser representadas de forma gráfica através de mapas ou plantas. Então, a gente pega, faz as medidas, faz o levantamento topográfico, o trabalho, coloca no mapa, né? Faz as medidas e coloca no mapa para a gente poder entender. Faz um croquis também, para a gente poder entender o que a gente está visualizando. Bom, pessoal, só para mostrar para vocês aqui no Google Earth, que é um programa que a gente pode acessar pela internet, Google Terra. E aí, o que é que tem nele? Tem as coordenadas, tem a altitude, como vocês podem ver, o globo terrestre aqui que a gente está acessando. Pode ver qualquer lugar do mundo. Vamos ver aqui, colocar a cidade de Valença, para vocês terem ideia. Então, vocês vão aqui pesquisar nessa lupinha e escreve Valença do Piauí. E aqui também, ó, estão as coordenadas e aqui norte, oeste, né? Aqui é esse ponto que eu coloquei. Mas aí, como eu disse para vocês, a gente clica aqui, escreve Valença do Piauí, é porque eu já tinha escrito. E aí, o mapa vai para lá, Valença do Piauí. O que é que a gente encontra aqui? Nesse ponto, mais ou menos aqui no centro, que está marcando, vai ter, então, a gente pode dar o zoom, ver aqui as casinhas, pode ter até as casas de vocês. Então, a gente pode dar o zoom e ver a localidade, se está perto aqui, Igreja Assembleia de Deus, por exemplo. E aqui, gente, vai ter o íconezinho, Valença do Piauí, as coordenadas 6 graus, 24 minutos, 17 segundos, e aqui 41 minutos, 44 e 15 segundos. 41 graus, 44 minutos e 15 segundos. A oeste. E aqui, altitude 323 metros, tá? Então, esse programazinho é bem legal e encontra qualquer local do mapa que esteja no mapa, né? Só com as coordenadas. Então, é só você pegar as coordenadas que você consegue o local. As etapas do trabalho topográfico são várias. Então, vamos lá. A primeira etapa é a tomada de decisão, onde se relacionam, por exemplo, os métodos de levantamento, os equipamentos que você vai utilizar, se é só uma trena, se é um teodolito, as posições ou os pontos a serem levantados. Aí tem também o trabalho de campo, ou aquisição de dados. O que é que tem nesse trabalho de campo? Efetua-se as medições e gravações de dados. A gente pode usar um caderno, ou utilizar uma planilha, utilizar um computador e gravar realmente esses dados. Tem também os cálculos ou processamento, que elaboram-se os cálculos baseados nas medidas obtidas para determinação de coordenadas e volumes, etc. Coordenadas aquelas que eu mostrei para vocês no mapa, por exemplo. Tem o mapeamento ou a representação, que produz-se o mapa ou carta a partir dos dados medidos e calculados. Então, a partir de todos esses trabalhos topográficos, faz o levantamento, faz as medições, a gente então faz um mapa e tem a alocação também. Tudo isso faz parte das etapas do trabalho topográfico. Finalizamos a nossa primeira aula de topografia propriamente dita e eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos. Qualquer coisa estou nos grupos de WhatsApp e também no Classroom. Tchau!